Peço ao Senhor para falar com você através da palavra, da minha vida, pelo poder do Espírito Santo. Senhor, nós nos entregamos a Ti neste momento, nós abrimos a Ti o nosso coração, nós clamamos a Ti, Espírito Santo, vem e fala. Vem e fala, nos dá ouvidos para ouvir, Senhor. Nos dá olhos para ver. Nos dá, Senhor, uma mente para discernir. Um coração, Senhor, para sentir, para experimentar a Tua palavra, o Teu poder, a Tua presença nesta noite. Senhor, nós queremos ser uma igreja viva, porque Tu és um Deus vivo. Nós queremos um culto vivo, pois Tu és um Deus vivo. O Senhor tem boca e fala, o Senhor tem mãos para tocar, pés para andar, o Senhor tem olhos para ver, ouvidos para ouvir o nosso clamor, Senhor, nesta noite, ao longo de nossas vidas. Tu és um Deus vivo, por isso receba de nós um culto vivo, uma adoração viva. E neste momento, Senhor, venha falar com cada um de nós, é o que nós clamamos a Ti, oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Se você não sabe onde está, dá uma olhadinha aí no índice da sua Bíblia. Se a Bíblia é digital, fica mais fácil. Mas está no Antigo Testamento. E 2 Crônicas, adivinha? Vem depois de 1 Crônicas. É isso aí. Então, 2 Crônicas vem depois de 1 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20. Você deve ter visto recentemente esse texto, porque foi o texto da lição de célula da semana passada. E foi um texto que ministrou tanto ao meu coração, foi um texto que me encheu tanto de esperança. O Senhor falou tanto comigo através desse texto que eu entendi que deveria trazê-lo para a igreja neste domingo. E pela manhã preguei esse texto em Alphaville e agora aqui para os irmãos também irei pregá-lo. 2 Crônicas, capítulo 20. Eu creio que o Senhor vai falar com você nesta noite, eu creio nisso. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Meus irmãos, Deus está falando o tempo todo. Se você alguma vez já pensou, sentiu, reclamou que Deus não fala com você, essa não é uma verdade. Deus está sempre se comunicando conosco. A grande questão é se nós estamos atentos para ouvir. A grande questão é se nós estamos na frequência de Deus, para aqueles que ainda ouvem rádio ou já ouviram. Será que você conseguiu captar a frequência de Deus, a frequência na qual Ele está falando, para ouvir a sua voz? Meus irmãos, é impossível não ouvir a voz de Deus quando a Bíblia está aberta. Só não ouve a voz de Deus quem mantém a Bíblia fechada. Mas se você abre a sua Bíblia na sua casa, pode até ser no celular, não tem problema, o meio não importa, desde que seja aberta, lida, exposta à sua mente, ao seu coração, Deus irá falar com você certamente. E esta agora é uma oportunidade para que você ouça a voz de Deus mais uma vez na sua vida. E se hoje você ouvir a voz do Senhor, o seu Deus, não endureça o seu coração. Abra o seu coração, responda a essa voz, responda a essa palavra. Ele espera algo de você. Muitas vezes as coisas acontecerem ou não em nossas vidas não tem a ver com Deus querer ou Deus poder, mas tem a ver com nossas atitudes, com nossas ações, diante daquilo que Deus propõe a nós. O fato de Deus ser todo-poderoso, soberano, não garante que tudo o que Ele quer para nós irá acontecer, porque há a nossa parte, há a sua parte, há a minha parte. Nós temos que dar passos
na direção dele. Então, nesta noite aqui, mais uma vez, neste ano que já está chegando, né, já passou da metade, aliás, está chegando na metade, Deus irá falar com você. Já foram aí, né, uns 20 finais de semana que você veio aqui. Espero que tenha vindo. Pelo menos umas 20 pregações você ouviu, espero que tenha ouvido. Qual tem sido sua resposta a cada uma delas? O que você tem feito com elas? Sentar e ouvir não é suficiente. Você precisa se levantar e praticar. Você precisa se levantar e assumir essa palavra como sua. Levá-la para a sua casa, para a sua semana. E praticá-la. Ao praticá-la na sua vida, aí sim o poder da palavra será liberado sobre você. Segundo Crônicas, capítulo 20, então, nós vamos ler quase todo o capítulo. É uma história linda, linda, maravilhosa. Eu não irei repetir aqui para você a lição de célula, fique tranquilo, eu irei muito além dela, muito além dela. Diz assim o texto: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo,
nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Amém, irmãos? Amém? Estão comigo? Nesta noite, não? Você não está comigo? Olha que eu te pego aí, hein, cara. Meus irmãos, nesta noite eu quero falar com você sobre como vencer batalhas. Como vencer batalhas. Eu pergunto a você, você está em uma batalha? Você, nesta noite, neste lugar, você está enfrentando uma batalha? Nesta noite eu não quero oferecer a você livros de autoajuda. Nesta noite eu não quero conduzir você por uma biblioteca ou uma estante de uma livraria, apresentando a você alguns livros que podem te dar dicas sobre como você pode vencer os seus gigantes no seu dia a dia. Não.
Mas nesta noite eu quero levá-lo à palavra de Deus, de modo que você receba ajuda do alto. Não autoajuda, mas ajuda do alto. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês enfrentarão batalhas. Uma coisa é certa, as batalhas virão, mais cedo ou mais tarde. Uma coisa é certa, um dia, más notícias chegarão a você. Não é uma profecia isso, de modo algum, mas é uma constatação, é um fato. No mundo tereis aflições, mas o Senhor Jesus completou a frase, Ele disse: mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, e porque eu venci o mundo, vocês também podem vencer o mundo, porque eu venci as batalhas que meu Pai permitiu que eu tivesse neste mundo, vocês também podem vencer. A minha vitória pode ser a vitória de vocês. Vocês podem aprender comigo a como vencer batalhas. E esse ensino está espalhado pela Bíblia Sagrada. E esse é um texto precioso em que, com Josafá, homem de Deus, um rei precioso, um dos bons reis que Judá teve, nós podemos aprender com Josafá a como vencer batalhas. Eu confesso aos irmãos, não é o tipo de pregação que eu costumo fazer. Não é. Quem me ouve já há algum tempo sabe que minhas pregações normalmente chamam a arrependimento. É o que o Senhor me chamou a fazer. Mas nesta noite, neste dia de domingo, o Senhor colocou no meu coração, para a igreja, para a nossa igreja, um ensino, uma instrução sobre como, biblicamente, vencer batalhas. Deus não quer que você seja um derrotado em suas batalhas. E isso não é autoajuda, isso não é coaching. Isso é o amor de Deus por você. E por isso Ele dá instruções sobre como vencê-las. E adivinha só, quem segue as instruções pode realmente vencer. Vamos então voltar para o texto. Eu te convido a voltar lá no versículo 1 e nós passaremos aí verso a verso até o final, destacando os ensinamentos que esse texto tem a nos trazer. O verso 1 começa dizendo que moabitas, amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Num belo dia, esses povos vizinhos de Israel decidiram se juntar e entrar em guerra contra Josafá. Eu gostei muito de uma Bíblia de estudo de uma das pessoas da minha célula, que traz ali alguns outros itas que eu e você podemos enfrentar em nossas vidas. Vejam que o texto fala de amonitas, moabitas, meunitas. Esses foram os inimigos de Josafá naquele dia. Mas quem sabe pode ser um câncer ita. Pode ser uma crise ita. Pode ser uma doença ita. Pode ser um desemprego ita. Pode ser um divórcio, uma ameaça de divórcio ita. Pode ser um filho fora de casa ita. Eu não sei quais são os seus itas nesta noite aqui. O que eu sei é que Josafá, de repente, teve que enfrentar alguns itas que se levantaram contra ele. E no verso 2 está escrito: então informaram a Josafá, chegou a má notícia, um exército enorme vem contra ti. A má notícia chegou. Está chegando aí um problema e dos grandes. Saiu o resultado do exame.
Saiu o resultado da biópsia. Chegou a ligação daquele advogado. Chegou a você aquela mensagem de WhatsApp. A má notícia chegou, um exército enorme vem contra você, um problema enorme está para chegar. Isso aconteceu com Josafá e pode acontecer com cada um de nós. Pois bem, qual é a pergunta? A pergunta é como Josafá reagiu diante disso. O que é que Josafá fez diante disso? E o que ele fez, nós podemos também fazer. Eu quero chamar você nesta noite a se identificar com Josafá. Você que é homem, assuma para você agora o nome de Josafá. Você que é mulher, talvez Josafa, não sei. Josefina, alguém soprou hoje de manhã. Mas se coloque no lugar de Josafá, veja o que ele fez e traga isso para a sua vida. E meus irmãos, vejam só qual foi a primeira coisa que ele fez. O verso 3 nos revela. E talvez vá na contramão do que muita gente aqui esteja imaginando nesta noite. Talvez seja algo até mesmo um pouco frustrante para alguns meio triunfalistas que aqui estão. Porque o texto nos diz que a primeira coisa que ele fez foi ficar alarmado. Outras versões dizem, ele teve medo. Ele foi gente. Ele foi humano. Ele foi frágil e vulnerável. Ele não fingiu que nada estava acontecendo. Ele não fechou os olhos para o inimigo que estava diante dele. Ele olhou, ele viu, ele ouviu a notícia, e o seu coração reagiu conforme sua humanidade. E meus irmãos e minhas irmãs, Deus, o Pai, não deseja filhos super-homens, ou filhas, mulheres maravilha. Deus não espera de você que você seja um inabalável. Ficar alarmado, ter medo, não é sinônimo de incredulidade. Não. Mas é uma primeira reação diante de um grande problema, de um grande inimigo. Eu não sei se você conhece a história de Jesus no Getsêmani. Você conhece essa história? Lucas chega a dizer que o suor de Jesus se tornou como que gotas de sangue. Meus irmãos, nesse texto de Jesus no Getsêmani, que você vai encontrar em Mateus, Marcos e Lucas, mas eu tenho agora em mente o texto de Marcos, está ali escrito que Jesus, diante da ameaça da cruz, e esse foi o momento em que ele se encontrou ali, diante da ameaça da cruz, Jesus ficou aflito e com medo. Está lá. Está escrito lá. O texto nos diz que sua alma começou a ficar aflita e angustiada. Mas não é o Rei dos Reis, não é o Deus, o Filho de Deus, mas é gente. É o Deus que se fez carne. É o Deus que se fez gente. E gente tem fragilidades. E gente tem vulnerabilidades. De modo que, meus irmãos, primeiro passo para você vencer suas batalhas é admitir sua fraqueza, sua humanidade e sentir o peso disso. Uma tia, uma das tias da minha esposa, fez uma biópsia nas últimas semanas e nem quer olhar o resultado.
porque ela já sentiu que a má notícia vem. A notícia vem. Medo. Alarme. Sentimentos humanos. Deus não espera que você negue isso. Deus não espera que você finja que não está acontecendo. Deus não espera que você se faça forte, numa casca, numa aparência. Não. Pode ficar alarmado. Pode temer. Não tem problema. A Bíblia nos fala que Abraão, quando ele creu em Deus, para receber das mãos dele um filho, Abraão não negou que era velho. Abraão não fingiu que Sara era estéril, não, ele encarou a realidade. Eu sou velho, minha mulher é estéril. Mas se Deus falou, vai acontecer. E aí então vamos para o segundo passo. Alarmado, vírgula. Alarmado, vírgula. Alarmado, vírgula. A primeira reação de Josafá foi ficar alarmado, mas ele não ficou no lugar do medo. E está aí um problema. O problema não é você ficar alarmado, o problema é você estacionar no lugar do medo. O problema é você se trancar no seu quarto, cortinas fechadas, debaixo dos lençóis, ambiente deprimente, e ali ficar. Esse é o problema. Esse é o problema. O problema é você deixar que o medo te empurre para baixo, te crave na terra, e não usá-lo como um combustível, um impulso para que você busque a Deus. E isso foi o que fez Josafá. O texto diz, alarmado, vírgula, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Está aí, meus irmãos? Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Que duas palavras preciosas. Decidiu e consultar. Meus amigos, diante do alarme, do medo, você tem uma decisão a tomar. Ou você vai permitir que isso domine você, paralise você, enterre você, ou você decidirá consultar o Senhor. E aqui é muito mais do que oração. E como eu amo essa expressão, consultar o Senhor. Irmãos, é muito mais do que orar. Pense um pouquinho aí agora. Qual a diferença entre orar e consultar o Senhor? Pense um pouquinho, reflita um pouquinho aí. Qual será a diferença entre meramente orar, simplesmente orar, mas, por um outro lado, consultar o Senhor? Meu Deus, que experiência preciosa. Meu Deus, que privilégio maravilhoso. Você se colocar diante de Deus para consultá-lo. Senhor, um grande exército vem contra mim de Edom. Senhor, somos fracos, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. Senhor, o que temos que fazer? Senhor, o que fazer? Na Bíblia Sagrada nós encontramos homens e mulheres consultando a Deus. Eu me lembro agora aqui de Davi, que diante de uma guerra, também diante de uma guerra, como Josafá consultou o Senhor, e perguntou ao Senhor, Senhor, devo atacar esse exército? E o Senhor respondeu, sim, deve atacar. Senhor, vou pela frente ou por trás? Vou pela frente ou pela retaguarda? Posso estar confundindo o texto aqui agora, mas o Senhor responde também, vá pela retaguarda. Davi consultou o Senhor, e o Senhor respondeu a Davi. Meus amigos,
Meu amigo e minha amiga, você já experimentou consultar o Senhor quando chega a má notícia? Você já experimentou perguntar a Deus o que fazer quando você não sabe o que fazer? Já experimentou perguntar a Deus o que fazer quando não há forças em você para nada fazer? Josafá consultou o Senhor. Eu me lembro de uma ocasião na minha vida em que eu consultei o Senhor. Eu vou resumir muito essa história porque é um testemunho muito bonito. Mas eu havia feito uma proposta de compra de um apartamento. Vou citar valores aqui sem nenhum constrangimento. Eu havia feito uma proposta de compra de um apartamento por R$490 mil. Proposta aceita. Maravilha. Eu tinha um investimento feito, um outro apartamento meu vendido, eu peguei o dinheiro, investi o dinheiro e para comprar esse novo, eu teria então que resgatar esse investimento. Pois bem, eu solicitei o resgate desse investimento no dia 15 de março de 2020. Se lembra que dia foi esse? Se lembra que dia foi esse? Foi o início do lockdown no Brasil, por causa da pandemia. Na sexta-feira, aceitaram a proposta, na segunda-feira eu já solicitei o resgate. E me disseram então que poderia demorar 10 dias para cair o dinheiro na minha conta. 10 dias úteis depois, cai o dinheiro na minha conta, mas R$50 mil a menos. Eu acho aquilo estranho porque era uma renda fixa. Não eram ações ou coisas do tipo. E fico ali na expectativa de que em algum momento esses R$50 mil sumidos iriam cair também. Passou o tempo, nada caiu, resolvi então ligar para o corretor daquele investimento. E ele, ao atender, já foi me dizendo: você sacou o dinheiro no pior momento em que você poderia fazer isso. O mercado está uma loucura. Ninguém sabe o que vai acontecer. Não há mais estabilidade. Sinto muito, já era. Você perdeu esse dinheiro. Mas eu tinha uma palavra do Senhor, é o que eu não contei do testemunho todo. Eu tinha uma palavra de Deus sobre comprar aquele apartamento. Mas mesmo assim, naquele momento, quando aquele homem disse: você escolheu a pior hora para sacar esse dinheiro, eu fiquei indignado com ele. E fiquei indignado comigo. E eu pensei então, quão estúpido eu sou. Como é que eu pude acreditar que Deus falou comigo para eu comprar esse apartamento? Como é que eu pude ser tolo o suficiente para, no momento de crise mundial, por causa de uma pandemia que ninguém sabe de onde vem, para onde vai, como é que eu pude sacar esse dinheiro? Meu Deus! Agora eu estou sem o dinheiro, sem o apartamento, só com a vergonha na cara. E ali eu tive então 5 minutos de alarme, de medo, de insegurança, de vergonha. Resolvi então chamar a minha esposa ao quarto. Letícia, vem cá, eu tenho uma notícia para te contar. E contei então para minha esposa a notícia. E graças a Deus pela mansidão da minha esposa. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque ela olhou para mim e disse: ei, você não tem orado a Deus para dar todos os passos até agora? Eu respondi: sim. Você não tem consultado a Deus para cada uma das decisões até agora? Sim. Já consultou? Já perguntou para ele o que fazer? Eu falei: não. Então vai conversar com ele. Estou saindo, estou fechando a porta.
vai consultar a Deus, vai conversar com Ele e resolver esse negócio. Ela sai do quarto, fecha a porta, ficamos lá apenas eu e Deus. Eu vou então até a janela do meu quarto, vista bonita, para a Lagoa dos Ingleses. E ali, eu pergunto ao Senhor, Senhor, perdi 50 mil reais. O que eu faço, Senhor? O que eu faço, Senhor? Eu tenho certeza, o Senhor me mandou comprar esse apartamento, o que eu faço, Senhor? E meus irmãos, se você vai acreditar ou não no que eu vou te falar, eu vou te dar uma prova só. É meu o apartamento hoje, ok? Então funcionou, deu certo. Então acho que o que eu vou falar agora é verdade, ok? Muito bem. Ao terminar de orar, o Senhor disse no meu coração, você perdeu 50 mil reais? Eu falei, perdi. São 50 mil reais a menos que você tem nas mãos para comprar esse imóvel? Sim, Senhor. É isso mesmo. Então, proponha 50 mil a menos. Como é que é? Você não tem 50 mil reais a menos? Tenho, Senhor. Então, proponha 50 mil a menos. Como assim, Senhor? Você não propôs 490 mil à vista? Sim, Senhor. Eles aceitaram? Sim, Senhor. Você não perdeu 50 mil? Sim, Senhor. Então proponha 440 mil. Só isso? Só isso. Simples assim? Simples assim. Eu então pego o telefone, vou ligar para a corretora e vou dizer a ela então, olha, o negócio é o seguinte, nessa confusão que está o mercado financeiro aí, eu perdi 50 mil reais. E a minha nova proposta para vocês aí, para a construtora, é de 440 mil reais. Pastor, o senhor ficou doido? Que isso, pastor? Isso não existe, não. Para com isso. Você já fez a proposta, já aceitaram a proposta. De onde está vindo isso, pastor? Minha irmã, é o seguinte, minha proposta é 440 mil, é 50 mil a menos. Se quiserem bem, se não quiserem, amém. Resumindo a história, aceitaram a proposta. Resumindo a história, eu paguei 410 mil pelo apartamento, nem 440 foi. Consultar o Senhor. Senhor, o que eu faço? O que eu faço, Senhor? Os inimigos estão aí. Perdi 50 mil. Perdi o emprego. Veio o diagnóstico. Perdi meu filho. Meu casamento está em crise. O que fazer, Senhor? O que fazer, Senhor? O que fazer, Senhor? Você está perdendo o seu filho. Você está perdendo o seu filho. Seu filho não fala mais com você. Um abismo está sendo criado entre você e ele. Você já perguntou ao Senhor o que fazer? O que fazer, Senhor? O que fazer, Senhor? Você está perdendo o seu emprego? Você não sabe direito o que está acontecendo, ameaças estão se levantando contra você. Já perguntou ao Senhor? O que fazer, Senhor? O que fazer, Senhor? O que fazer, Senhor? Meus amigos, Josafá decidiu consultar o Senhor, quando ele viu um exército enorme vindo contra ele. Ele consultou o Senhor. E quantas histórias eu poderia contar aqui para vocês, de momentos em que eu consultei o Senhor. E o Senhor me disse claramente, faça isso.
faça aquilo. Diga isso. Diga aquilo. Lembro de mais uma história aqui. Eu vou contar essa. Nós estávamos sem ajudante em casa. E, além dos nossos 2 filhos, minha esposa e eu, pode ser até meio complicado dizer isso aqui agora, mas nós educamos nossos filhos em casa. Então, não são apenas os 2 meninos e a criação deles, e a casa, e a comida, e a roupa, mas também é o ensino domiciliar. E minha esposa estava uma pilha. Minha esposa estava muito nervosa, muito estressada. Olha, eu digo a você, ela estava insuportavelmente estressada. Eu estava começando a ficar estressado por causa do estresse dela. E um dia, então, eu fui para a varanda, ali do meu apartamento, e falei: Senhor, não estou aguentando mais essa mulher, o que eu faço com ela? Foi assim mesmo, na lata, na bucha. Não estou aguentando mais, Senhor, o que eu faço com ela? Meu amigo, quando você pergunta ao Senhor o que você deve fazer, prepare-se, porque Ele vai responder. E o Senhor então me respondeu, Ele falou: quem é o líder desta casa? Foi assim mesmo. Quem é o líder desta casa? Você ou ela? Eu, Senhor. Você é o líder? Sim, Senhor. Então resolva o problema dela. Como assim, Senhor? Resolva o problema dela. Ela não está estressada? Tá, Senhor. Você está querendo sugerir que eu contrate uma funcionária, Senhor? Mas como é que eu vou fazer isso, Senhor? Não tem recurso para isso, Senhor. É para contratar. E você tem o recurso para isso. Olha aquele aluguel lá que você não vai ter que pagar mais. Olha aquela assinatura de carro lá que você vai devolver o carro, não vai ter que pagar mais ela. Pega esse dinheiro, contrata uma secretária, ajude a sua esposa. Amém, mulheres? Dá glória a Deus aí, mulher. Ué, pelo amor de Deus, não é possível. E aí então eu respondi ao Senhor: tá bom, Senhor, eu topo. Mas eu quero uma mulher crente, eu quero uma mulher que cozinha bem, quero uma mulher de fácil relacionamento, quero uma mulher que more aqui pertinho e que não tenha problema para vir aqui, quero alguém de iniciativa. Eu dei a lista, adivinha? A lista veio exatamente a mulher que eu pedi para Deus, e nós tivemos ela em nossa casa por 2 anos, e foram 2 anos de paz e harmonia, graças a Deus por isso. Consultar o Senhor, meus irmãos, consultar o Senhor. O texto ainda diz: e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Proclamou um jejum. Nós olhamos para o jejum e pensamos assim: é coisa de fanático. É coisa de gente meio maluca. Não precisa disso não. Meu amigo e minha amiga, se você pensa ou fala assim, é porque você não conhece o poder do jejum. O jejum não impressiona Deus. O jejum não faz Deus olhar para você assim de um jeito, sabe? Nossa, tá jejuando? Uau! Não. O jejum quebranta o seu coração. O jejum humilha você. O jejum rouba as suas forças físicas e te faz reconhecer: não tenho forças em mim, Senhor. Não sei o que fazer. Eu preciso de Ti. Jesus disse que há castas que só saem com jejum e oração. Há exércitos,
Há problemas, há gigantes na sua vida que você só vencerá com jejum e oração. O jejum amolece os seus ouvidos. O jejum quebranta o seu coração. O jejum te dá uma sintonia fina com Deus, para você ouvi-lo com precisão. Josafá ficou alarmado, mas consultou o Senhor e proclamou um jejum em Israel. Mas não apenas isso, diz o verso 4, reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Reuniu-se, pois, o povo, de todas as cidades, para buscar a ajuda do Senhor juntos. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém. Em outras palavras, meus queridos, Josafá não enfrentou o inimigo sozinho. Josafá se cercou de gente. Josafá chamou o povo para lutar com ele. Ei, quantas vezes você, homem que está aqui neste lugar, além de esconder o medo que você está sentindo, além de não consultar a Deus pelo gigante que se aproxima, você não conta nada para ninguém, enfrenta tudo sozinho e por isso naufraga nas suas batalhas. Meus irmãos, há uma sabedoria bíblica aqui. Há uma sabedoria bíblica aqui. Permita-se sentir medo. Consulte a Deus, faça um jejum, chame pessoas para o seu lado, para se reunirem com você, para batalharem com você. Há sabedoria bíblica nisso. Eclesiastes diz, quando é um só, morre de frio, quando são dois, um esquenta o outro. Nas batalhas da vida é necessário ter alguém na sua retaguarda, enxergando o que você não pode enxergar. O próprio Jesus, no Getsêmani, não estava sozinho. O texto diz, Pedro, Tiago e João estavam com ele. No momento em que Jesus sentiu a aflição no Getsêmani, Pedro, Tiago e João estavam ali com ele. Ele os levou com ele. Ele compartilhou da sua angústia, do seu momento de trevas com eles. E mesmo quando eles falharam, porque dormiram na hora do combate, Jesus não desistiu deles. Manteve-os consigo. Quem são aqueles que ouvem você quando você está em batalhas? Quem são aqueles que você reúne com você quando você está diante de exércitos imensos? Pelo menos o seu cônjuge, não é? Pelo menos o seu cônjuge, não é? Pelo menos ele. Sim ou não? Quantos aqui passam por aflições e por angústias, dormindo ao lado de pessoas que nem sabem o que está acontecendo? Não precisa ser assim, meus irmãos. A sabedoria está no compartilhar e não no se isolar. Provérbios diz que aquele que se isola insurge contra a sabedoria. Insurge contra a sabedoria. Um peso carregado por 2 mãos é uma coisa, o mesmo peso carregado por 8 mãos, por 10 mãos é outra coisa. Juntos somos melhores. Juntos somos melhores. Josafá reuniu o povo para batalhar com ele. Você está encontrando a sabedoria de Deus aí? Você está vendo a sabedoria de Deus aí? Vamos dar sequência e ver a oração, um pouquinho da oração que ele fez, uma oração tão preciosa. Apenas alguns destaques dela, ele começa dizendo, Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus que está nos céus.
Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Força e poder estão em tuas mãos, não há exército que possa se levantar contra ti. Força e poder estão em tuas mãos, não há doença que possa se levantar contra ti. Força e poder estão em tuas mãos, não há crise que possa opor-se a ti. Força e poder estão em tuas mãos, não há impossíveis para ti, não há problemas que o Senhor não possa resolver e superar. Quem é o seu Deus, meu irmão? Quem é o seu Deus, minha irmã? Quem é? Quem é? E ele ainda diz no verso 9, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, a doença, seja a fome, a crise financeira, nós nos colocaremos em tua presença, clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. E no verso 12 ainda diz, diante da injustiça dos homens, diante de retribuição de bem com o mal, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não temos força para enfrentar esse grande problema que se coloca diante de nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Os nossos olhos se voltam para ti. Essa é a diferença, meus irmãos, entre buscar a Deus e buscar um ídolo. Buscar a Deus não é como buscar os ídolos. Os ídolos têm boca, mas não falam. Têm mãos, mas não tocam. Têm pés, mas não andam. Têm peito, mas não há coração batendo ali dentro. O nosso Deus é um Deus vivo, que tem ouvidos para ouvir, tem boca para falar, tem coração para se importar. Seu Deus é um Deus vivo. E no meio então daquela assembleia, o Espírito de Deus vem sobre um homem, o levanta como um profeta, e no verso 15 nós vemos então Jaaziel dizendo, escutem. Escutem. Verso 15, escutem. Meus irmãos, diante de um grande exército, de um gigante, talvez uma das coisas mais difíceis de se fazer seja escutar. A ansiedade toma conta. A angústia se crava no nosso coração. A agitação toma conta de nós. Mas nesse contexto, o profeta diz, escutem. Escutem. Ficou alarmado? Consultou a Deus? Fez um jejum? Escute então. Escute. Escute o que o Senhor vai dizer. Meus irmãos, se eu não tivesse escutado o Senhor dizendo a loucura que Ele disse, proponha 440 mil, proponha 50 mil a menos. Se não tivesse ouvido a loucura que Ele falou também, contrate alguém para ajudar essa mulher, nada teria mudado. Quantas e quantas vezes você consulta a Deus, mas não escuta o que Ele tem a dizer. Você ora, você jejua, você faz a campanha, na hora que Ele te fala o que você tem que fazer, você olha assim, está meio esquisito. É muito para mim, Senhor. Dá certo não. Deixa eu te dizer, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Isaías diz que assim como o céu dista da terra, assim os pensamentos dele, os caminhos dele são mais altos do que os nossos.
Você quer realmente andar nos caminhos de Deus? Prepare-se para algumas loucuras. Porque a sabedoria de Deus é loucura para o homem. E a sabedoria do homem é loucura para Deus. Deus não anda conforme os caminhos do andar de baixo. Deus tem caminhos superiores do andar de cima. Escute. Escutem. Escutem. Não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Imaginem a loucura, meus irmãos. Como é que é? Deus é que vai batalhar. Como é que funciona isso? Vai pegar espada e escudo e vai lá enfrentar o exército? Como é que é esse negócio? Não tenham medo, nem fiquem desanimados, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Não vão ficar em casa não. Não vão ficar de braços cruzados não. Não vão ficar descansando não. Amanhã desçam contra eles. Mas vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. E é isso, meus irmãos. E essa é palavra de Deus para nós, porque o Senhor disse: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque eu estou com você. Eu estou com você. E meus irmãos, nas provas é que nossa fé é aperfeiçoada. Nas provas e batalhas é que você cresce espiritualmente. É nas guerras da vida que sua fé deixa de ser teórica e se torna prática. É quando a doença vem, a crise vem, que você vai deixar apenas de ler sobre confiar em Deus e vai ter que definitivamente, na prática, confiar em Deus. Colocando sua vida nas mãos dEle. Batalhas nos aproximam da realidade de Deus nas nossas vidas. Provas revelam para nós quem Deus de fato é. Segue adiante o texto, e agora, meu Deus. O texto diz, verso 18: Josafá prostrou-se com o rosto em terra. E o povo também prostrou-se em adoração perante o Senhor. E os levitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Antes do resultado, antes da vitória, Josafá e o povo se levantaram e louvaram e adoraram o Senhor. Meus irmãos, é muito fácil entrar neste lugar, cantar os louvores com alegria e com ânimo, quando tudo vai bem. Mas o Senhor ama. O Senhor ama, chama a atenção do coração de Deus, aqueles que mesmo em meio à batalha, são capazes de adorar, de louvar, de se prostrar diante dEle, de se render a Ele, de se entregar a Ele, porque Ele é Deus, independentemente das circunstâncias. O texto nos mostra que no final, após a vitória, com alegria, eles voltaram cantando e celebrando para a sua casa. Mas antes disso, quando estava lá ainda o inimigo, quando a ameaça ainda estava lá, eles decidiram louvar e adorar o Senhor. Você troca a murmuração, a reclamação, pela adoração, pelo louvor. E não apenas isso. Diz o texto, verso 20. Mais uma vez, o texto diz: Josafá agora, escutem-me. Mais uma vez, o chamado para escutar. Escute. 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 Escutem-me. Tenham fé no Senhor, o seu Deus.
Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Tenham fé. Tenham fé. E depois então de consultar o povo, diz o texto, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército e cantando: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Meu irmão, eu queria que você imaginasse agora, imagine aí agora, qualquer guerra que esteja acontecendo hoje, não importa o lado que você esteja, mas por favor, imagine um exército indo enfrentar os seus inimigos, com uma linha de cantores e músicos à frente, tocando e cantando: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Onde está a espada, Senhor? A bala? Onde está o fuzil? Não. Onde está o violão? A guitarra? A harpa? A lira? A flauta? Onde está o louvor? Onde está a gratidão? E aqui, meus irmãos, a adoração, o louvor, a gratidão se tornam armas de guerra. Porque quando o seu coração se fecha em murmuração, a derrota já está diante de você. Mas quando o seu coração se abre em gratidão a Deus, porque veja, seu amor dura para sempre. Quantas vezes diante da batalha, do exército, do gigante, do inimigo, nós pensamos e falamos: Deus não me ama mais. Sim ou não, querido? Diga aí. Diga para mim aí. Quantas e quantas vezes você perde um filho, uma gravidez, não vem aquele resultado que você espera, a crise bate à sua porta e você diz: Deus não me ama mais. Por que, Deus? Deus não me ama mais. Mas esses homens diante do exército, na linha de frente do seu pelotão, eles cantaram: eu sou grato ao Senhor. Somos gratos ao Senhor, porque Ele não deixa de nos amar nunca. Porque o seu amor dura para sempre. E diz o texto, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor começou a agir. Quando manifestaram ao Senhor adoração, louvor e gratidão, independentemente das circunstâncias, Deus começou a agir. E a vitória começou a vir. Porque a murmuração é um repelente que afasta Deus. Mas a gratidão é um bom perfume que atrai a presença do Espírito. Meus irmãos, é por isso que Paulo apóstolo disse: deem graças ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo, deem graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor. Ah, meus irmãos. E de fato, naquele dia, eles se colocaram em suas posições, estavam ali, prontos, mas não tiveram que desembainhar a espada, não tiveram que sujar suas mãos com o sangue, porque o Senhor batalhou por eles, e seus inimigos foram trucidados. Ao ponto de que eles não saíram da batalha apenas com a vitória. Eles saíram da batalha ricos. Eles saíram da batalha com o despojo dos seus inimigos. Eles saíram da batalha tendo limpado seus inimigos.
Você está entendendo? Eu não estou falando da riqueza deste mundo, não. Mas o que eu estou falando é que, quando Deus luta por nós, nós saímos das guerras melhores do que entramos. É esse o ponto. Sem perda nenhuma. Com vitória e com acréscimo de Deus a nós. Com acréscimo de Deus a nós. Melhores do que entramos. Enriquecidos pela graça de Deus. E o texto termina então, dizendo que eles voltaram para casa alegres, porque o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Eles entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e cornetas, e o temor de Deus veio sobre as nações, e houve paz entre eles e seus inimigos ao redor, até que veio a próxima guerra. E assim vai ser. Até que veio a próxima batalha. Como vencer batalhas? Meus irmãos, Josafá nos ensina a vencer batalhas. Fique em pé no seu lugar. Nesta noite eu sei que há pessoas aqui enfrentando batalhas. Você pode até pensar aí, todo mundo. Não, há algumas pessoas aqui enfrentando grandes batalhas em suas vidas. Eu gostaria de orar por você que está assim. Você que está em uma grande batalha. Será que você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente para consultar o Senhor? Será que você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente, para nós nos reunirmos com você e buscarmos a Deus juntos com você? Será que nesta noite você pode abrir mão, quem sabe de um orgulho, de uma vaidade, vir aqui mostrar para Deus, para os irmãos, para a igreja, que você está em grande luta, que há um grande exército diante de você, tem um gigante enorme te amedrontando, e que você precisa da intervenção de Deus, que você precisa que Deus lute por você e com você. Se você está assim, sai do seu lugar e vem aqui à frente, rapidamente, rapidamente, e ao vir aqui à frente, consulte o Senhor agora. Abra a sua boca e diga a Deus o que está acontecendo. Abra a sua boca e pergunte ao Senhor o que você tem que fazer. Abra a sua boca e diga a Deus: Deus, eu não tenho forças, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. Eu não tenho forças, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. O que eu faço, Deus? O que eu faço, Deus? Qual é o caminho a seguir, Deus? Pergunte para Ele. E eu digo a você: escute. Escute. Escute o que Ele vai dizer. Pode ser algo muito diferente, estranho, esquisito até mesmo. Mas ouça, escute, escute. Escute e saia daqui decidido a trocar a murmuração pela gratidão, a reclamação pelo louvor, a ansiedade pela prostração diante dEle. Se você não saiu do seu lugar, se você não veio aqui à frente, você é um líder desta igreja, você é um intercessor desta igreja. Quem sabe até você está aqui, você vai orar um pouquinho por você, depois você pode se levantar e orar pelos outros. Você que é
um homem de oração, mulher de oração, líder nesta igreja, um intercessor, tiver a liberdade, você pode sair do seu lugar e vir orar aqui na frente, com algumas pessoas que estão aqui. Eu não sei se vai dar para todo mundo receber uma oração, eu não sei, talvez não, mas quem sabe, Deus tocou no seu coração e agora é para você orar por alguém que está aqui na frente. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Você que está aqui na frente, ore. Você que está no seu lugar, ore por quem está aqui na frente. Ore, 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 ore a Deus. Vamos encher esta casa de oração. Vamos encher esta casa de oração. Vamos encher esta casa de oração. Oh Senhor, força e poder estão em Tuas mãos. Força e poder estão em Tuas mãos, Senhor. Nós clamamos a Ti nesta noite. Olha para nós. Olha para nós, Senhor. Há homens e mulheres aqui à frente. Há homens e mulheres aqui agora, Senhor, enfrentando grandes batalhas, ó Deus. Gigantes, exércitos enormes. Levanta-te, Deus. Levanta-te, Deus. Levanta-te, Deus. Luta por nós. Luta conosco. Não há impossíveis para o Senhor. Dá a direção, dá a orientação. Abre a porta, Senhor. Abre a porta, Senhor. Ah, Tu és aquele Deus que abre caminhos no deserto. A palavra diz que o Senhor abre portas, o Senhor fecha portas, e a porta que o Senhor abre ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha ninguém abre. Vem Deus, Deus de Josafá, Deus de Josafá, Deus de Josafá, vem neste lugar, nesta noite. Manifesta a Tua presença, a Tua glória. Manifesta o Teu amor e a Tua bondade. Manifesta a Tua sabedoria. Aqui está um povo consultando o Senhor. Consultando o Senhor. Se humilhando diante de Ti, ó Deus. Rasgando o coração. Abrindo o coração. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, entrega ao Senhor, querido. Entrega ao Senhor o seu peso. Entrega ao Senhor a sua ansiedade. Entrega ao Senhor a sua batalha. Entregue nas mãos dEle esse diagnóstico. Entregue nas mãos dEle essa crise. Entregue para Ele. Entrega para Ele. E ouça Ele dizer, não será você a batalhar, eu batalharei por você. Tome a sua posição, fique firme e veja a vitória que eu vou te dar. Oh Deus, vem com graça, vem com graça, Senhor, vem com graça, Senhor. Vem Deus, vem Deus.